Olá, boa noite a todos. O programa É Demais está aqui na sede da OB em Monte Alto, ao lado dessa grande profissional que defende os direitos, que luta pelo amor e pela lei do autista. A doutora Roberta está me recebendo aqui hoje. Quando eu tive o primeiro contato com ela, eu já fiquei assim extremamente ansioso porque nós estamos falando sobre uma sociedade que precisa adquirir informações. Boa noite, doutora Roberta. Boa noite, tudo bem, pessoal? Tudo bem, mães, pais, sociedade de Monte Alto e região. E é um prazer estar aqui com vocês também, o João, um grande querido, e a questão é essencialmente para a gente conseguir entender essa grande magnitude dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Doutora, cada advogado, cada advogada escolhe a sua defesa. Por que que você escolheu o transtorno de espectro autista, lutar pela igualdade e garantir a lei que muitas pessoas de casa não sabem? Dentro de mim, João, sempre teve aquela questão de justiça. Então, eu já começo pelo fato de eu querer fazer direito desde pequena. Eu fui, há muito tempo na minha vida, uma criança obesa, uma adolescente obesa, uma adulta obesa, e eu acabei sofrendo muito preconceito, muita discriminação. E eu abomino a discriminação que é observada diante dessas pessoas que não são, para a sociedade, considerada como pessoas comuns. Então, a diversidade, ela existe, ela é algo que ela tem que permanecer na nossa sociedade, não como algo diferente, mas como algo inclusivo, porque nós também não somos iguais uns aos outros. A gente não tem um padrão a ser seguido, nós somos todos diferentes. Qual que é a dificuldade de uma pessoa entender o diferente, o atípico, e não aquela questão típica? Então, o fato de eu ter sofrido muita discriminação quando eu era criança, fez com que essa questão sobre o preconceito, sobre o diferente, sobre a atipicidade, sobre a dificuldade da inclusão, fez eu querer ajudar essas pessoas. Então, desde aquela época, eu acho que desde criança, eu sinto essa necessidade. E eu, graças a Deus, posso hoje estar conseguindo ajudar muitas pessoas. Esse foi um propósito que Deus colocou na sua vida para que ela pudesse lutar aí pelos direitos e deveres. Então, nada é por acaso na nossa vida. Agora, a gente sabe que leis, pessoas que às vezes não são muito leigas, inclusive, doutora, no programa que a gente entrevistou a Yasmin e a Ana, muitas pessoas têm dúvidas ainda sobre as leis. Quais são essas leis, os direitos e deveres de uma pessoa com espectro de autismo? O João, eu posso dizer que a lei é muito ampla e falar isso em poucas palavras é até um pecado, para te falar a verdade. Mas eu posso dizer o seguinte: a lei do transtorno do espectro autista, ela veio desde 2012 pela Lei Berenice Piana, onde garantiu os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, condicionando ela a ser uma pessoa com deficiência. Porque o autismo, ele é, sim, por lei, considerado uma pessoa com deficiência. Quando essa lei entra em vigor e se torna um marco do autismo para a representação da sociedade, garantido os direitos inerentes à pessoa com deficiência, mais os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Os direitos da pessoa com deficiência, eles estão inseridos na Lei Berenice Piana. E a Lei Berenice Piana, ela diz que todo autista, ele tem direito a uma educação, ele tem direito à saúde especializada, uma educação especializada, a não discriminação, que é o que eu acredito seja o mais importante, direito a políticas públicas, direito ao direito de ir e vir como uma pessoa com deficiência, e garantindo isso, os autistas, eles saem daquela questão que eles estavam escondidos e hoje eles já conseguem ter os próprios direitos efetivados na sociedade.
E infelizmente a gente precisou da criação de uma lei para que isso fosse acontecer. A gente conseguir realmente os direitos do autista perante a sociedade. Muitos pais hoje procuram você, por mais que a informação hoje está muito bem inserida nas redes sociais, a gente tem uma dúvida, vai no YouTube, mas a gente sabe que hoje os direitos e deveres, os pais estão lutando muito. São muitos pais que procuram a doutora Roberta. Olha, João, a questão de muitos pais, às vezes, não procuram ou procuram por falta de informação. Porque quando eles têm a informação, sim, eles vão procurar. Mas quando eles não têm a informação, eles não sabem nem de onde começar. Então, essa questão de estar disponível para os autistas, para famílias dos autistas, ela é de suma importância. Fazer essa divulgação que você está fazendo aqui agora conosco e aqui para o pessoal aqui da região. Por quê? Porque isso daí vai fazer com que eles tenham interesse em saber mais sobre o assunto e entender como funciona isso quando os direitos são cerceados. Porque é muito bonito ver que a Lei Berenice Piana traz elenca um monte de direitos sobre os autistas. Só que nem sempre esses direitos eles são realmente legalizados e observados diante a nossa realidade. E aí é onde a gente tem que recorrer à justiça para que isso realmente seja efetivado. Então, assim, quando a família ela sabe exatamente que existe direitos, sim, aí há uma procura gigantesca. Eu estou à disposição para poder falar com todos e tudo mais, mas quando ela ainda não conhece que isso é possível e quando ela sofre alguma limitação na sociedade, aí e se ela não conhece dos direitos, é onde que nem assim ela vem procurar, infelizmente. Agora nós vamos falar sobre a educação inclusiva, que é algo que eu defendo muito desde os meus 20 anos, com eventos, dando oportunidades. A gente sabe que hoje as matrículas nas escolas, já casos não de crianças autistas, mas estamos falando em geral, de não ter matrícula. Aí a mãe chega na escola e a matrícula é recusada por não ter vaga. Isso é legal? João, eu vou começar a falar com você sobre isso e vou te responder no final. Por quê? Todas as mães elas têm que entender, e toda a família tem que entender, que o começo do desenvolvimento da criança se dá onde? Dentro de casa e principalmente na escola. É uma extensão. É uma extensão da sua casa. Só que é na escola que ele vai aprender a se socializar, ele vai aprender a agir com urbanidade, ele vai conseguir conviver em ambiente social. Então, a escola, que nem você falou, que você defende muito a questão escolar, ela é essencial. Ela é essencial para todo mundo, não só para os autistas. Ela é essencial para todo mundo. E aí, se ela é essencial, você recusar uma matrícula de uma pessoa que está querendo e que tem o dever legal, constitucional garantido do direito à educação for recusado, essa questão da recusa é totalmente, além de ser inconstitucional, ela é imoral. Porque a recusa de uma pessoa com transtorno do espectro autista dentro da escola não pode acontecer. Doutora, então, mas acontece? Acontece sim, principalmente em escolas da rede pública, onde eles não têm o suporte necessário, porque, como eu já tinha dito nos direitos dos autistas, as políticas públicas elas têm que ser feitas para trazer a inclusão dentro de todos os ambientes sociais e que é fornecido pelo Estado e pelo município e pelo Brasil como um todo. Se isso não for oferecido, ele vai falar assim, a escola vai falar assim, eu não tenho condição de fornecer uma educação inclusiva para o seu filho, então é por isso que eu estou, esta é a justificativa, é por isso que eu não estou inserindo ele aqui, então a matrícula dele, ela está, ela não pode ser feita. E isso é ilegal. Por quê? Porque, segundo a Constituição Federal, todos temos direitos à educação, inclusive uma pessoa com deficiência, inclusive uma pessoa com transtorno do espectro autista. Então, quando você receber uma determinação que seu filho não vai
conseguir estudar por conta da deficiência dele, isso viola não só a lei berenice-piana, mas viola a Constituição Federal, que garante a educação para todos, indispensavelmente a inclusiva. Ai, mas a escola ela não tem suporte. Ela tem que dar um jeito de ter o suporte. Doutora, muitos pais, eles vêm reclamando sobre a questão dos acompanhantes ali com as pessoas com autismo. E não é só uma, são várias, porque essa acompanhante terapêutica se atrasa. Isso, como que a gente pode procurar pelo direito se o filho ou a filha autista não tem um acompanhante? É obrigatório ter um acompanhante na escola? Dentro do laudo, quando o autista, né, recebe um laudo da sua deficiência, recebe um laudo que ele é autista, nesse laudo vai discriminar todas as particularidades que ele precisa para poder estar fazendo a desenvoltura dele numa equipe multidisciplinar. Se nesse laudo estiver discriminado que ele precisa de uma acompanhante terapêutica em sala de aula, a escola ela tem que fornecer esse acompanhante terapêutico dentro de sala de aula. Ai, doutora, mas qualquer tipo de acompanhante terapêutico? Não necessariamente qualquer tipo, não precisa ser uma psicóloga, não precisa ser uma professora especializada, a gente tem que entender qual que é a dificuldade de socialização ou de entendimento cognitivo do autista dentro da sala de aula. Entendendo isso, a gente consegue verificar qual tipo de suporte que o autista precisa. Só que isso daí precisa vir com um laudo, precisa estar no laudo do autista, quando da discriminação dele como pessoa com deficiência e como autista. E isso também vem em contrapartida junto com a escola, porque a escola ela precisa fornecer o PEI para entender qual que é a necessidade do autista dentro do ambiente escolar. O que é o PEI? O PEI é um plano de ensino individualizado. Ele vai ser individualizado para o próprio autista para ver quais tipos de suporte dentro da sala de aula ou talvez fora ele precisa ter. E as escolas estão carentes em relação a esses profissionais. A gente ouve isso dos pais. Eu posso mais dizer, João, que não é nem o fato de que as escolas elas não estão preparadas ou elas estão carentes de oferecer isso, é que talvez também elas também nem saibam como fazer. Então, assim, a questão dessa conscientização, e a gente vindo aqui para falar, é muito importante. Por quê? Porque a gente consegue dar esse suporte, tanto para as escolas quanto para as mães, a gente consegue fazer isso, para poder estar otimizando e estar conseguindo o direito da criança. Doutora, neste momento que uma mãe sente a falta de um acompanhante, a escola não resolve, e aí ela socorre aos direitos e deveres. Aí chega na doutora Roberta. O que ela precisa fazer? João, depois que a gente foi atrás, depois que a mãe foi atrás dentro da escola e a escola não se propôs a resolver o problema da mãe, indiscutivelmente só cabe ação judicial, infelizmente, para poder garantir os direitos da criança. Tem muitas coisas ainda para serem conquistadas. E a gente está falando aqui no programa É Demais de hoje com a doutora Roberta, que é uma renomada profissional. Eu quero agradecer a Yasmin por ter me apresentado. Não é só a história dela como profissional, mas de uma história que vem de um empoderamento, de uma autoestima, que agradecemos a Deus por ela passar por isso. Hoje ela está aqui defendendo aí o espectro autista. Doutora, eu não sabia, e muitas pessoas no programa também não sabiam. As vagas que é para os cadeirantes também a família tem o direito a essa vaga. Já tem casos que chegaram até mim que a pessoa não permitiu que colocasse na vaga. Na verdade, tem poucas vagas para o autista. Então, neste caso de uma pessoa não dar o espaço para uma família autista, isso também pode socorrer a lei? João, como a lei berenice-piana de 2012 ela já vem e caracteriza o autismo como uma pessoa com deficiência,
todas as políticas públicas e de desenvolvimento da própria cidade ou da determinação de uma vaga de estacionamento, por exemplo, que você está falando, ela é também para o autismo. Porque o autismo é considerado uma pessoa com deficiência. É engraçado que a sociedade, ela só considera uma pessoa com deficiência aquelas que têm deficiência física. Porque, para eles, a deficiência física é a única considerada deficiência. E por isso que a questão da conscientização do autismo é muito importante, porque ela é uma deficiência intelectual. E essa deficiência intelectual, ela é uma deficiência invisível perante aos olhos das pessoas. Então, por isso que existe ainda essa discussão. Mas não tem vaga para autista, só tem vaga para cadeirante. Na vaga do cadeirante, o autista ali pode estar cumprindo o seu direito e exercendo o seu direito, né, propriamente dito. A diferença é, quando um autista para numa vaga de cadeirante, por exemplo, que é direito dele, e aí alguém vê, aí acontece essa discriminação. Por que você está parando? Você é uma pessoa normal. E aí muitas vezes acontece essa discriminação por conta disso. Aí eu aconselho vocês, mães, a todas as pessoas que têm ou que conhecem uma criança, um adolescente ou um adulto autista, a andar com a informação que ele tem essa deficiência intelectual, que é o cordão de girassol. Se todo mundo tiver esse cordão de girassol e a gente difundir isso e demonstrar isso para a sociedade entender que é uma deficiência oculta, que é uma deficiência intelectual, eu acredito que o mundo, eu acho que fique um pouco melhor. Assim, não que a gente queira que a intenção é isso acontecer, né? Mas, infelizmente, o mundo ainda tem muito o que caminhar, mas a gente vai dar um jeito e a gente vai conseguir, se Deus quiser. Doutora Roberta, a gente observa as vagas com o símbolo dos cadeirantes, porém, no autismo, tem que ter a vaga com o símbolo do autismo. A gente não vê isso na nossa cidade. É porque eu acho que eles ainda não se adaptaram a isso. Mas pode parar no símbolo do cadeirante sem problema nenhum, porque também você é considerado uma pessoa com deficiência. Mas, sim, uma das políticas públicas é informação, que realmente existe a possibilidade do autista estar utilizando esses tipos de serviços. E sim, ele deve sim ser demonstrado para a população e principalmente para o autista. Mas como não tem, às vezes, né, a gente vai, a gente briga, a gente pede, e por mais que demore, vamos utilizando essas que já estão disponíveis, né? Nós estamos levando informação para você nessa noite. São tantas as dúvidas dos pais e por isso que a gente está procurando a solução para você de casa, que muitas vezes não sabe por onde começar, quem socorrer. E olha que bacana, um funcionário público, a gente sabe que um autista tem um nível 1, nível 2, nível 3, depende muito de cada caso. Mas, se você é funcionário público, esse funcionário ele tem direito de redução de carga horária para cuidar de seu filho autista? É isso? Olha, não necessariamente é pelo nível de suporte do autista. É para todos os níveis. É para todos os níveis. É uma lei que essa lei existe. Essa lei existe para funcionários públicos federais que têm filhos autistas, e aí existe a redução da carga horária de 30% a 50% da carga horária sem a diminuição do salário do funcionário público. Essa lei, ela só existe para funcionário público federal. No entanto, existe a possibilidade da gente estar pegando essa lei e transformar ela para os funcionários públicos estaduais e os funcionários públicos municipais. Isso é estendido para os outros profissionais que atuam em órgãos públicos. A dificuldade da gente conseguir isso é que, como não existe uma lei específica para funcionário público estadual e uma lei específica para funcionário público municipal, a grande maioria do estado ou do município barra esse tipo de direito. E, infelizmente, só com a demanda judicial
conseguimos destravar isso e ter o direito adquirido do pai poder cuidar do filho sem a diminuição do salário. Doutora, um pai ou uma mãe pode ter um atestado de afastamento para cuidar aí do seu filho autista por meses, por anos? Existe alguma lei, alguma solução? Isso é uma pergunta de uma mãe, que com certeza será muito bem respondida essa pergunta. Então, João, o que acontece? A lei ela garante o afastamento de 30% a 50% da carga horária apenas para funcionários públicos. Infelizmente, isso não é estendível aos setores privados. Então, a CLT ela não traz base substancial e lei expressa que autorize essa dispensa, né, por conta de atestado para poder cuidar dos filhos. E, no entanto, vamos supor que existe, a gente tenta, né, conversar com empregadores e tudo mais, para ver se não tem como flexibilizar isso, se o empregador ele não flexibiliza, como que funciona e tudo mais, mas a lei ainda não prevê em setor privado a possibilidade de estar dando dando um atestado para poder estar cuidando do filho autista, ou até mesmo não um atestado, né? Porque a mãe pode apresentar que o filho é autista através do laudo da própria criança. Mas isso, infelizmente, a nossa CLT ela não está expressa e aí é muito mais aquele acordo entre empregado e empregador. Nós estamos aqui falando sobre qualidade de vida, nós estamos falando sobre direitos e deveres, nós estamos falando sobre que amanhã, talvez, muitas coisas podem mudar na lei e no direito aí do espectro autista. Doutora, nós vamos agora falar um pouquinho sobre a saúde. Nós vamos falar sobre a saúde particular e do SUS. O SUS ele é obrigado a dar esse atendimento multidisciplinar por um autismo para a família. Como que as mães... A gente sabe, doutor, tem mães que não aceitam os seus filhos e nem procuram pelo diagnóstico. Sim. E aí, em último caso, ela vai e procura. Como que é a diferença de um atendimento do SUS? Quais são os direitos do particular? Os mesmos direitos, João. Os mesmos direitos. Tanto o SUS quanto um convênio particular, ele tem que fornecer todas as terapias multidisciplinares referentes à saúde da criança ou do adolescente com transtorno do espectro autista. Isso é para os dois, é o direito da saúde que está na Lei Berenice Viana e garante todo o tratamento necessário para a criança com autismo para poder estar desenvolvendo a parte cognitiva e se autodesenvolvendo para poder ter aquele acesso à sociedade de uma maneira mais inclusiva. E tem alguma dificuldade de algum pai, alguma mãe que chega até você, olha, eu não tive aquele atendimento, aquele profissional? A questão mais João, que às vezes a família, ela não aceita que o filho é autista. E uma coisa que eu quero falar para vocês, uma coisa que eu quero também estar discorrendo aqui com o João e aqui com vocês, telespectadores, é que o laudo de autismo do seu filho, da sua filha, ele é libertador. Ele é libertador. Você, mãe, você, pai, que aceita seu filho como autista, você vai garantir possibilidades de desenvolvimento deles que você nem imaginaria que ele pudesse ter. O autista em si, ele é uma pessoa extraordinária. Eu acredito que todo mundo que tenha conhecimento e que tenha contato com o autista, o carinho, a determinação, a força de vontade, o jeito é cativante, gente. É assim, eu nunca conheci uma pessoa tão empática, tão coração do que se não fosse um autista. E isso daí, todo mundo que está me escutando sabe exatamente do que eu estou falando. Quando você tem o laudo dele como autista, você vai proporcionar a ele a
extensão e a magnitude dessas habilidades dele. Se você conseguir realmente perceber que seu filho ele tem uma habilidade específica, por exemplo, na área da música, na área da tecnologia, você nem acredita no quanto ele vai se desenvolver se você realmente aceitar ele como autista. Então, tenha o laudo em mãos, vá procurar, procure o especialista da saúde correto, pegue esse laudo. Com o laudo, você vai entender que seu filho é muito mais do que uma pessoa especial. Ele é extraordinário. Muito especial. Vamos falar mais um pouquinho sobre oportunidades. Os pais muitas vezes têm uma analogia de que seu filho com autismo, ele não pode ser um médico, ele não pode ser um professor. Existe, doutora, muitos pais que relatam isso para mim. Ah, mas meu filho está no nível 3, como que ele vai ser um grande profissional? E aí a gente vai trazer até nós a questão da oportunidade da inserção dos jovens no mercado de trabalho. As empresas hoje têm uma cota, uma lei, mas ainda precisa dar mais oportunidades para esses jovens. Existe uma possibilidade de que o nosso Brasil amanhã possa abrir aí uma vasta opções de vagas para os autistas? Ô, João, eu posso te falar o seguinte, existe a possibilidade, sim, dessa inclusão da pessoa com deficiência intelectual dentro das empresas, dentro de empregos renomados, existe sim. Mas se a questão maior é uma questão cultural. Eu já perguntei para várias empresas, tentei fazer a questão da parte de socialização entre um empregado que não é considerado, um empregado típico do empregado atípico, eles preferem, óbvio, que o empregado típico. Mas uma vez eu cheguei a perguntar para um empregador e falei assim: você prefere uma pessoa com deficiência física ou uma pessoa com deficiência intelectual? Na hora ele pega, ele fala o que para mim? Olha que bacana Física, essa com pergunta. certeza. E é muito corriqueiro. Ele fala assim, física, por quê? Porque a física para ele é mais fácil de se lidar. E assim, a questão do autismo no ambiente do trabalho, ele é muito mais cultural. Justamente por isso, porque é uma deficiência intelectual. Só que muitos empregadores esquecem de perceber que se você conseguir entender a alta habilidade de um autista dentro do teu ambiente de trabalho, ele vai ser o seu melhor funcionário. Então, essa a questão, é mais a parte não da lei em si, é mais a parte da conscientização. A conscientização dentro de um ambiente de trabalho em que um autista ele pode estar sendo muito mais valioso do que eles acham que um empregado típico está lá. Não sei se vocês chegaram já a ver, existe um autista que ele está trabalhando, que ele trabalha dentro de um parque de diversões. E esse parque de diversões, pessoas típicas também trabalham nesse parque de diversões. No entanto, esse autista, como ele era apaixonado por parque de diversões, o atendimento dele, ou a vontade dele estar lá, é superada em 100% de qualquer pessoa típica que está trabalhando lá, de qualquer empregado típico que está trabalhando lá. Então, uma coisa que eu gosto de falar para os empregadores, é que dê a oportunidade para receber pessoas com deficiência intelectual dentro do seu estabelecimento. Porque você entendendo qual que é o nível de capacidade intelectual dele, que pode ser superado 1000 vezes mais do que um profissional típico dentro do seu ambiente de trabalho. A família hoje, ela está encarando um mundo cheio de preconceito. O não aceitar, porque o meu filho não pode estar ali naquela vaga, não pode estar ali naquele supermercado, naquela sorveteria. Agora nós vamos falar um pouco da Roberta como advogada e como ser humano. Eu vou te passar um caso de uma mãe
eu gosto muito quando eu monto as minhas pautas e chega até a mim essas perguntas. Ela falou, João, o caso dela foi, ela estava numa sorveteria, o filho estava com a identificação e ela percebeu que as pessoas comentavam sobre o seu filho, porque o filho dela tem o nível 3. E a gente não pode ter esse olhar, doutora. Neste caso, na questão da lei, o que, que a mãe tem que acionar a polícia? O que, que ela tem que fazer? Ela falou, João, eu não sei o que eu fazia. E aí? Olha que bacana. É o que a gente fala sobre o combate à discriminação, né? Porque assim como não só como essa mãe, ela foi discriminada nesse ambiente, todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência são discriminadas. O combate à discriminação é previsto em lei, e sim, ela tem que procurar fazer um boletim de ocorrência à delegacia para poder garantir seus direitos, averiguar a situação, para assim tomar as providências cabíveis. Doutora, você acha que as leis do autista, na prática, ainda precisa ser atualizada? O que, que precisa ainda? O que, que não está na lei ainda que vocês lutam aí para vencer? A questão não é nem o que está na lei, João. A questão é que, às vezes, a lei nem é cumprida. Então, se essa lei, às vezes, não é cumprida, imagine a gente criar outras políticas, assim, tanto públicas como leis, para poder garantir algo que precise realmente, entendeu? Às vezes nem mesmo as leis são cumpridas. O que eu penso nesse meu trabalho que eu faço, que já faz um tempo, é que eu vejo que a lei, ela é perfeita. O jeito que a gente utiliza ela, o jeito que está escrito é ótimo, só que a execução dela tem esse pecado, a gente fala assim, é precária, né? A execução da lei, ela é precária. E aí, infelizmente, o pai e a mãe, para ser assegurado do direito do seu filho, ter esse direito pela lei, ele vai ter que recorrer à justiça. Então, não é nem o fato da lei precisar de alguma fundamentação maior ou algum tipo de atualização, é mais ela ser cumprida. Então, se ela realmente for cumprida na sua essência, a gente não vai ter problema. A gente não vai ter problema. Olha quantas informações que nós estamos adquirindo nessa noite aqui no programa É Demais. Doutora Roberta, quais são as leis para as pessoas com espectro autista, que muitas vezes os pais não sabem? É imperioso dizer aqui, João, que não é só a lei berenicipiana que ela abarca essa questão dos direitos do autista. A gente tem a lei berenicipiana, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a nossa própria Constituição Federal, Convenção da ONU, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, a lei de cotas para pessoa com deficiência, o decreto 3298 de 99, a prioridade no atendimento, que também é lei, e o CIPTEA, que é a questão de identificação do autista. Então, existem várias leis que dão suporte para uma criança do transtorno do espectro autista. Criança só não, criança, adolescente e adulto. Em que momento os pais devem procurar os direitos e deveres da lei? Toda hora, não tem momento, não é Não agora. Não tem que esperar, gente. Vocês não precisam esperar, não. É toda hora. É toda hora. Vamos lá, vamos se conscientizar, vamos ver, vamos estudar. Você não precisa esperar alguém vir te procurar para falar, olha, agora é o momento de você procurar os direitos, porque os direitos, eles são desde quando a criança nasce, desde quando você respira, os direitos já começam a vir desde o primeiro respiro. Minto, desde quando a criança está no útero da mãe. Então, os direitos, eles estão aí a todo momento, não precisa esperar a hora certa para poder procurar, porque a hora é desde a concepção. Doutora, você tem esperança que o poder público traga até vocês que lutam pelos direitos e deveres uma nova fase? Ainda tem muita coisa para lutar? Então, João, lutar a gente sempre vai lutar. Por mais que existe alguns impedimentos, tanto da justiça como das próprias políticas públicas,
da sociedade como um todo. Eu acho que deixar de lutar é deixar de fazer aquilo que é correto ou que é direito para todos. E isso a gente tem que, não só você que tem família de autista ou que tem família com pessoa com deficiência dentro de casa, tem que observar. Não é preciso você passar por uma dificuldade para você aceitar e para você entender que você precisa fazer a inclusão. E essa conscientização que a gente sempre fala e que eu sempre explano isso para as pessoas, ela tem que vir de dentro. Então, tenha mais empatia, tenha mais coração, tenha mais entendimento sobre o assunto, porque quando você tem entendimento, você consegue aclarar a sua mente para poder receber a inclusão para você. Então, vamos ter mais essa conscientização, vamos ter mais essa empatia, vamos ter mais a compreensão de lidar com pessoas que talvez não seja parecido com você. E tá tudo bem. E tá tudo bem a gente ter se eu for falar aqui com o João alguma coisa que ele não concorde, eu não vou brigar com ele porque ele não vai concordar com o que eu falo, ele só tem que respeitar a minha opinião. É a mesma coisa você com um ambiente de uma pessoa atípica do seu lado. E você tem que respeitar ele. Por quê? Porque ele não é igual a você. Como eu não sou igual ao João, como eu não sou igual a Mariazinha, como eu não sou igual às pessoas. Se a gente já tem essa convivência na sociedade, por que não estender isso aos atípicos? Por que não fazer a inclusão? Doutora, vou voltar um pouquinho ali no caso daquele jovem que trabalha no parque de diversões. Muitos autistas estão trabalhando no mercado de trabalho de grandes renomes, mas que muitas vezes não são identificados por nós. Será que também os pais não precisam, a família não precisa trabalhar nessa questão da inclusão, da aceitação? Isso está faltando muito dentro das famílias. O não aceitar. Porque se meu filho está ali como médico, ninguém precisa saber que ele é autista. E existem médicos, existem advogados. Uma pessoa com autismo, ela tem limitações. Ok, ela tem limitações, mas ela tem habilidades que você não faz ideia que ela tem. Existe sim médicos autistas, existe sim advogados autistas. No entanto, que nem, por exemplo, um médico que ele não tem uma habilidade, que às vezes ele tem a questão motora dele prejudicada, não quer dizer que ele não possa ser um médico que faça pesquisa, um médico pesquisador, um médico que consiga trabalhar no ambiente clínico. Não quer dizer que o fato da deficiência, talvez, nessa parte motora, seja impedimento para ele poder fazer essa graduação e se formar como um médico. Então, a questão essencial é: você, família, aceite seu filho com autismo. Procure os direitos, procure saber quais os direitos são deles. Procure também ir atrás das terapias multidisciplinares, porque é direito do autista ter todo o acompanhamento multidisciplinar para o desenvolvimento cognitivo dele. Procure identificar a alta habilidade do seu filho, da pessoa que você conhece que tem autismo. Procure fomentar essa alta habilidade dele e aí você consegue distribuir e mostrar para a sociedade que ele não é só um autista, ele é o autista. Então, assim, a questão da aceitação familiar, ela tem que vir desde o começo. A questão da evolução, ela vai vir com o tempo. Óbvio que a gente tem muito preconceito ainda na nossa sociedade, mas se a pessoa já consegue, dentro da tua família, ter esse suporte de apoio, eu acredito que o desenvolvimento dela na sociedade vai ser um pouco mais brando, um pouco mais leve. E, óbvio, não deixar de lutar com isso, né? Você observou que no começo do programa nós passamos todo o currículo dessa grande profissional que luta pelo amor, pela empatia, pelos direitos, pelos deveres, pela inclusão. Agora me fala uma coisa, doutora. As pessoas hoje precisam acreditar mais na empatia, de se colocar no lugar uma da outra. Todas essas leis que nós comentamos aqui, todos esses direitos, o que você, neste momento, poderia compartilhar com os pais sobre não desistir de
divulgar o trabalho de seus filhos, de usar os crachás de identificação, porque muitos não usam, dos pais assentarem. Agora ela vai falar como ser humano, porque se ela escolheu essa profissão para defender, ela sabe o coração que ela tem, né, doutora? E tem muitas mães que precisam. Muito, muito. Eu venho aqui, assim, como ser humano mesmo, não como profissional, como ser humano que está nessa luta do autismo, que está nessa conscientização, que não admite que ninguém seja discriminado por conta da sua deficiência, que não admite que isso aconteça perante a sociedade. Mas para os autistas, eu venho dizer que aceite o autismo dentro da sua casa. Aceite que seu filho tem autismo. Procure saber como que você faz para poder estar ajudando o seu filho. A parte da não discriminação começa dentro de casa. E se ela começa dentro de casa, o quanto você consegue ajudar uma pessoa com transtorno do espectro autista vai superar as suas expectativas. Então, assim como ser humano, traga para você o amor que um autista tem. Traga essa empatia e veja o quão maravilhoso ter. Porque a gente sabe das dificuldades. Eu tô falando aqui de uma coisa assim, tipo, nossa, mas a doutora tá falando questões surreais, que é muito bonito e tudo mais. Eu sei da dificuldade, a gente sabe da dificuldade do que é ter uma criança autista dentro de casa, seja de suporte 1, seja de suporte 2, seja de nível de suporte 3. Mas tente entender que isso é o começo para um desenvolvimento de algo muito importante na vida dele. E é seu filho. E é uma pessoa que você ama. Aceite ele como autista. Tenha empatia com isso. Ai, mas às vezes as mães elas falam para mim que elas estão saturadas, elas não conseguem. Existe dentro de municípios e tudo mais, não só em Monte Alto, grupos de mães que se apoiam uma à outra, converse com essas mães, desabafem com elas, porque também não é fácil, mas sempre tentam manter uma esperança e uma empatia dentro do coração, porque só assim a evolução vai vir e aí a gente para de reclamar. Eu acho que quando mais a gente reclama, mais os problemas aparecem. Quando a gente começa a buscar a solução, a gente tem aquela paz mais interior. A dificuldade sempre vai ter, mas vamos procurar como resolver essa dificuldade. Vamos atrás de grupos de mães, vamos conversar sobre isso, vamos procurar saber, vamos ir atrás de quem entende. Eu eu tô precisando, minha cabeça tá cheia. Vai atrás de um psicólogo para poder estar liberando esse peso que às vezes está dentro do teu coração, está dentro da sua mente. Ou seja, cuide de você, cuide do seu filho, não esconda ele da sociedade. Não esconda ele de ter uma vida na sociedade. O programa É Demais traz esses profissionais e vocês aí de casa perceberam que além de uma advogada, ela é uma grande psicóloga. Porque ela fala com o coração, é isso que nós precisamos. Eu quero agradecer aqui a presidente da UB, que nos permitiu estar aqui fazendo a gravação, a você pelo tempo que é corrido, mas nós conseguimos levar essa informação para você. E nós vamos encerrar com uma frase. Todos os profissionais agora, a produção minha sempre inventando coisas boas, uma frase para a gente encerrar o programa É Demais. E não se esqueça, como a doutora disse, conscientização. Leve seus filhos autistas para passear nos parques, nas ruas, nos supermercados. Não tenha vergonha disso. Não tenha vergonha de pessoas olharem e com cara feia, né? Não tem vergonha. Seu filho é assim. Aceite seu filho. Aceite seu filho. E gratidão pela companhia de você nessa noite com a sua família, com seus filhos, o Grupo Gama, a Yasmin, que me indicou essa grande profissional. Vamos lá, então, encerrar o programa É Demais. Doutora, a doutora Roberta amanhã continua fazendo...
Me pegou desprevenida. É aquele ping-pong. Mas a doutora Roberta, ela continua, amanhã, ela continua a defender os direitos da pessoa com transtorno de espectro autista, ela continua defendendo uma pessoa com deficiência, ela continua não aceitando discriminações infundadas, porque todas as discriminações são todas infundadas. A Roberta, do amanhã, ela sempre, eu acho que ela vai lutar muito mais do que ela luta hoje. E aproveite para mandar um abraço para esse pessoal maravilhoso, agradecer a esta grande oportunidade de nós fazermos a diferença, nós estamos fazendo a diferença. Sim, sempre, sempre. Eu acho que quando a gente faz a diferença, a gente sente que o nosso dever está cumprido. Então, assim, você não precisa demonstrar isso para todo mundo, é só fazer. E se todo mundo só fazer, a gente não precisa mais se preocupar com isso. Você está convidada para o nosso evento do autismo, que vai ser o Desfilando. Sim, já eu vou estar presente, presente. Pode contar comigo. Gente, então, muito obrigado. Essa é a doutora Roberta, que esteve aqui. Essa é a doutora Roberta, que esteve aqui essa noite comigo, fazendo a diferença. E não se esqueça, lutar sempre, desistir jamais. Jamais. Tchau, gente. Tchau, tchau. A Monte Alto Net é a melhor opção para quem procura um serviço de internet com tecnologia de ponta, liberdade de escolha, velocidade e estabilidade de navegação. Somos uma empresa descomplicada e humanizada. Nascemos em Monte Alto e somos pioneiros em internet por meio de fibra ótica, sempre do jeito que gostamos. Equipe bem preparada e o cliente com uma ótima experiência. O Laboratório Brege possui equipamentos de alta tecnologia para a fabricação de lentes freeform. Aliado a uma equipe de profissionais altamente capacitados, garante a fabricação de lentes mais finas e leves, bem como acabamento e precisão incomparável. Com atendimento especializado, estamos de portas abertas a todas as óticas da região. É só entrar em contato que iremos até você.